lado humano, né? Sendo que eu era a única irmã e a mais velha, sempre é complicado quando a gente fica assim. E, e a gente conviveu muito, de forma muito intensa, com muito amor. E ele desde pequeno, de muito pequeno, a adoração dele pelo cavalo já era tanto que a primeira palavra que ele disse, antes de dizer papai e mamãe, ele disse cavalo. Ele disse Vavão. A primeira coisa que ele disse foi Vavão. Ele tinha um amor, um carinho, e ele se recarregava nos cavalos. As esperanças se renovavam, né? Quando ele estava chateado por alguma coisa, que alguma coisa não ia bem, ele chegava aqui e tudo desaparecia, tudo se renovava, tudo tomava cor e forma diferente pelo enorme, enorme amor que ele tinha por esses animais. Para falar dos cavalos do Ricardo sem falar do Ricardo é praticamente impossível. O Ricardo era um cara opiniático. O cara que chegava e ele dava opinião. Mas uma das grandes virtudes dessas opiniões dele é que eram dadas com o coração, Ele acreditava no que estava dizendo, certo? Até algumas vezes podia ter errado, muitas vezes estava certo, mas algumas que eu conseguia ganhar dele eu me deitava também. Mas opiniões dadas com o coração. Os valores do Ricardo eram, para mim, eram muito diferente do que a gente vê hoje. Ele era uma pessoa que dava sequência nas coisas que ele começava. O carisma com todos em geral, mas com o pessoal do galpão, ele era um sujeito galponeiro, dá para dizer assim. Isso sem sombra de dúvida. Do campo, eu diria que o Ricardo era um autêntico cavanheiro. E a gente que gosta de andar a cavalo, né, através disso aí a gente acaba se identificando com as pessoas. Talvez venha daí uma grande identificação que eu tive com o Ricardo. Não só que ele começou meu técnico, mas em seguida passou a ser meu amigo. Certo? E acho que por essa identificação. Ele adorava, ele sentia, ele queria fazer um cavalo que ele gostava de montar. Era o sonho dele, né? Ter um cavalo que andasse para frente. Era um cara que gostava de usufruir dos seus cavalos, andar nas suas éguas, provar, experimentar. Então isso reflete na criação também, que são bons animais, animais bons de andar, dóceis, mansos, que servem para montaria. E essa questão do cara ser firme nas opiniões dele dá uma transparência assim na criação, que aquela criação era das éguas Tarancon, era o que ele acreditava que deveria ser. Nunca foi feito por moda, porque o fulano disse, ou para agradar alguém, e sim agradar ao norte que ele tinha, que eram bons cavalos, cavalos bons de andar, cavalos de correr vaca, que era uma das paixões dele. Ele não era criador que via manada uma vez por semana. O Ricardo via a manada dele todos os dias. Isso era uma coisa maravilhosa. Ele sabia égua a égua, como ela estava, como elas não estavam. Ele tinha essa emoção que a gente às vezes não tem, né? Porque não que os outros cabanheiros sejam desleixados, mas a gente às vezes passa dias sem ver as éguas, né? E o Ricardo não, o amor que ele tinha pelo cavalo, né? Então ele teve isso e eu tive essa possibilidade de presenciar lá esses últimos anos. E uma das coisas que mais surgiam quando ele abriu o coração aqui era esse sonho, essa valorização que ele dava para um cavalo que fosse bonito, mas que fosse muito bom de andar. Ele jamais conseguiria se apaixonar por um cavalo que fosse só bonito.
ele valorizava muito o cavalo funcional. A felicidade dele por montar um cavalo que ele achava que era excepcional era uma coisa que contagiava. E isso aí não tem como ele não ter levado para a criação dele. Eu acho que quem conhece gente sabe que paixão tu leva para onde tu vai. Então, o Ricardo sempre valorizou muito que o cavalo fosse funcional e que ele aguentasse o serviço e que ele fosse um cavalo que uma pessoa que não fosse um grande cavaleiro pudesse montar. E isso ele levou para a criação dele. Isso é muito importante, eu acho, hoje. A pessoa ser verdadeira. O Ricardo foi verdadeiro. Esse jeito verdadeiro dele, ele passou para a manada dele, né? Ele fez uma manada verdadeira. As éguas do Ricardo, Manela, que a gente teve assim, o prazer de ver, ele mostrava pra gente que o trabalho que ele fazia era, dentro das éguas dele, manter famílias, né? E ele tinha um apego muito grande pelos cavalos dele, pelas tropilhas, pelos tubianos, pelos usilhos, com aqueles nomes exóticos que tu nunca imaginava que existia, parecia um nome diferente, e o Ricardo que dava. Sabe, o Ricardo não se sentia muito à vontade de falar nos cavalos dele, né? Ele achava que, como técnico da BCC, ele tinha que falar do cavalo dos outros, né? Dos clientes, dos amigos. E ele acabou deixando a criação dele, que tem um monte de coisa boa, no anonimato. Isso também é um grande ato de generosidade. Eu acho que é uma questão assim que eu discutia com ele e que dizia que eu sabia que para ele isso era ética, né? Mas que ele não precisaria fazer isso para ser ético, que ele deveria realmente propagandear o que ele fazia de legal, o que ele fazia de bom. Mas ele teimava nisso, não falava. Então estamos aqui nós a falar da criação do Ricardo, porque ele não falou da própria criação. O Ricardo, ele tinha esse dom, né? Ele fazia o cavalo, ele idealizava o cavalo, o cruzamento, né? Ele realizava o cruzamento. Ele via nascer, ele avaliava e depois ele ia etapa por etapa. Ele vivia esse momento no dia a dia, a evolução. E mais, né? Ele mandava domar e depois ele andava. Quer dizer, realmente ali o Ricardo era o criador que fazia o ciclo completo. De idealizar e montar. Do início ao fim, né? E isso ele fez em toda a manada dele. Ele formou a Tarancon assim. Essa ideia do leilão que vocês estão tendo, eu acho que é muito importante. Muito importante para mostrar o trabalho que o Ricardo começou e dando também a oportunidade para que outras pessoas deem sequência. Os cruzamentos do Ricardo, sempre voltados para animais funcionais, bonitos, boa morfologia, e procurando sempre usar bom senso, respeito aos criadores. Demonstrou isso muito bem na vida profissional dele e na criação de cavalo. Essas éguas são um pouco do Ricardo, todas têm uma história, todas têm um pouco dele, todas ele tinha um motivo naquela teimosia, e teimosia até burra, porque eu dizia que a teimosia dele era burra, ele se cegava por algumas coisas e chegava a ser idiota, como ele dizia, ele chegava a ser idiota, porque ele sabia que ele estava errado. Ele tinha horas que ele sabia, ele só teimava, era por teimoso, porque ele não podia dar o braço a torcer. E essas éguas são a teimosia dele, são aquilo que ele acreditava. E eu acho que é o nosso papel, e é aí que está. O nosso papel é seguir com isso, é seguir com ele. É trazer ele para mais perto da gente, né? É incorporar isso dentro de cada cabanha, dentro de cada criação, para que sim, os nossos papéis que já tem a mão dele mexendo, cruzamentos que ele fez, teimosias que ele, em grande parte, ele acertava, porque ele sabia muito mais do que a gente. Ele tinha um dom, não é só a questão de estudar.
mas agora os nossos papéis terem também ali as éguas dele, as marcas dele, um pouco daquilo que ele acreditava, porque ele, por mais que em cada cabanha, que em cada lugar que ele pisasse, ele mudasse um pouco, né? Ele incorporasse, porque ele não era nada burro, muito pelo contrário, era inteligentíssimo, então ele sabia se moldar, né? Sabia com quem ele gostava. A gente deve isso para ele também. A gente deve, como forma de agradecimento, de gratidão, ter essas éguas, levar essas éguas adiante, fazer o que ele não conseguiu fazer com as éguas dele. Eu acho que esse é o principal. O homem tinha bastante égua boa aí, tá? Então a gente tinha que fazer uma redução nisso aí. E aí a gente optou pela história, pela importância genética, morfológica, enfim. Cada uma das que ficaram teve uma opção e infelizmente a gente não escolheu o que ia sair, a gente escolheu o que ia ficar. Nossas últimas conversas eram ele me dizendo isso, que ele queria as éguas dele, ele queria reduzir, ele queria as éguas deles na mão de outros para que outros fizessem aquilo que ele não tinha coragem de fazer dentro da manada dele, porque ele era teimoso e tinha algumas coisas que ele sabia que ele não podia fazer, mas ele seguia, então ele queria que os outros fizessem. Só que ele não teve tempo para isso. Porque ele passou pela nossa vida, porque ele marcou tanta coisa, porque ele nos ensinou tanta coisa, porque ele viveu tanta coisa com a gente. Ele era um fora de série. Ele era um fora de série. Então a gente deve seguir com o trabalho dele, deve seguir com tudo, porque é a maneira da gente deixar também ele marcado, sabe? Quantas éguas ele tem marcadas com a mão dele, né? Nas nossas manadas. Então, tu imagina agora isso, aqueles papéis que ele brincava, que ele fazia, que ele montava na criação dele, que era o que ele acreditava. A gente tem um dever de seguir com isso. Ele em cada um carregava um sonho, ele em cada um tinha as suas esperanças, as suas metas a serem atingidas. Ele carregava de amor cada um. Ele tratava cada um de uma forma especial. Não era mais um na manada, não era mais uma égua na manada, era a égua da manada. Cada uma era uma em especial. Ele conhecia cada uma delas e carregava de intenso carinho e a paixão dele, a vida dele era o cavalo. E como diz uma pessoa muito especial para nós, ele via coisas que ninguém mais via. E isso é o que fazia a diferença nele.